Bom dia, meus alunos. Professor Laerte, eu tinha prometido para vocês uma videoaula sobre alguns princípios de processo penal que a gente não conseguiu ver em sala de aula. Então, estou gravando ele agora. Estou usando os slides do semestre passado, mas eu acabei de conferir, eles estão ok. Bom, já está em ordem aqui. Então vamos direto ao ponto. O primeiro princípio que nós vamos ver é o princípio do contraditório. Ficou um princípio do contraditório, ampla defesa, juiz natural e publicidade. Então vamos lá. O princípio do contraditório é realmente um dos mais relevantes. Depois do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que são dois princípios diferentes, muito próximos, mas diferentes, eles têm um papel muito importante no processo, tanto no processo civil quanto no processo penal. E nada mais é do que a ciência, o conhecimento bilateral, ambas as partes, acusação e defesa, têm que ter amplo conhecimento de todos os atos processuais praticados pela outra parte, para justamente ter essa possibilidade de reação, essa possibilidade de impugnação. Sem essa possibilidade, a gente não consegue manter o contraditório e a ampla defesa. Dentro do contraditório, tem dois subprincípios, ou dois princípios que precisam ser respeitados. O direito à informação. Olha, para eu ter conhecimento do que a outra parte faz, eu preciso ser informado. E mesmo quando informado, eu preciso ter o direito de participar da produção dessas provas. A gente vai ver que nem todas as provas é possível a participação em loco. E aí a gente vai chamar esse contraditório diferido, postergado, feito no momento posterior. Mas pensou em contraditório em ampla defesa, pensa no direito à informação dos atos processuais praticados pela outra parte, solicitados e praticados, e o direito de participação. Você tem o direito de participar da produção desses atos, tá? Então, quando falar em informação, pense em intimações e notificações. Todo ato processual relevante que prejudique ou favoreça a parte, ele precisa ser intimado às partes contrárias. Isso é um papel do juiz. E a ausência dessa informação, dessa intimação ou notificação, gera uma violação ao princípio do contraditório. Eu não vou poder impugnar, contradizer um fato que eu não conheço. Isso gera no processo penal uma nulidade absoluta, aquela que não pode ser reparada. Então você pode anular esse processo e, se tiver ainda no prazo prescricional, recomeçar. Se não tiver mais prazo prescricional ou decadencial nos crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada a representação, não tem o que fazer. Tá bom? Um detalhe, esse é um princípio básico do processo penal que não existe no inquérito policial. Por isso que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo ou inquisitório e sigiloso. Não há possibilidade, sob pena de prejudicar as investigações, de dar conhecimento às partes amplo e restrito, como no processo. Tá? Então aí a gente já vai vendo as diferenças entre o processo penal e o inquérito policial no que tange esse princípio do contraditório, especialmente no seu direito de informação. Essa questão está sumulada, súmula 707 do STF, nulidade absoluta, a falta de intimação do denunciado para oferecer contra as razões. Vou exemplificar aqui esse caso da súmula, que vai vir ao encontro do que a gente está falando. Imagina que o Ministério Público ofereça a denúncia. A parte que a gente vai aprender na unidade 3. Mas acabou o inquérito, ação penal pública incondicionada, o Ministério Público ofereceu a denúncia,
só que o juiz rejeitou essa denúncia. A rejeição da denúncia importa em arquivamento do inquérito, ok? Só que isso pode ser alvo de um recurso. Recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1. Então, veja, o Ministério Público denunciou, o juiz rejeitou, inexistência de crime, por exemplo, e só que o Ministério Público não se conformou, mandou esse recurso para o tribunal. Antes de eu abrir a próxima aqui, já dá para imaginar que se for para o tribunal e esse recurso for aceito, a pessoa vai ser denunciada, ou seja, o processo vai ser iniciado porque, uma vez denunciada e a denúncia aceita dessa vez, então ele vai ser prejudicado. Então ele precisa ter o direito à informação. Então, toda vez que o Ministério Público entra com um recurso que pode ser prejudicial para o investigado, para o averiguado, na época do inquérito, né, a intimação é uma obrigação, sob pena, se ele não for intimado que o recurso subiu, ele tem violado o seu direito ao contraditório, porque nesse recurso ele pode se manifestar. Seria uma espécie de réplica, né? Ele junta as suas informações para subir para o tribunal ter os dois lados. A acusação, o Ministério Público reforçando o pedido de arquivamento, e a defesa reforçando a decisão do juízo de primeiro grau. Tá bom? E aí, sim, sobe para o Tribunal de Justiça, se for do Estado, ou Tribunal Regional Federal, se estivermos tratando de Justiça Federal. Então, nesse exemplo aqui, que a gente vai estudar nos próximos dias, e também no semestre que vem, fica claro esse direito à informação que está dentro do contraditório, tá bom? Então, para eu contradizer, eu preciso ser informado. Sem essa intimação pessoal do denunciado, esse recurso é absolutamente nulo, ou seja, prevaleceria a rejeição, o arquivamento do inquérito policial, tá bom? E o direito de participação, aí é claro, uma vez que eu sei os pedidos, eu vou no dia acompanhar a reconstituição, ou reprodução simulada de fatos, eu vou nas audiências, eu vou ouvir as testemunhas, eu vou fazer perguntas para as testemunhas de acusação e de defesa, então eu estou participando desse ato justamente para poder, na produção da prova, no processo penal, eu poder contradizer. Então, contraditório é ser informado, e contraditório é a oportunidade de participar e contradizer a versão que eventualmente a testemunha apresente. A ausência de participação, diferentemente da ausência de informação, gera nulidade relativa. Por que ela gera nulidade relativa? Justamente porque a gente tem uma segunda espécie de contraditório, esse direito de participação, em alguns casos, e é o código que vai dizer quando que a participação é obrigatória e quando a participação não é obrigatória, por isso a nulidade relativa, só refaz o ato, mas não perde o processo. Imagina na interceptação telefônica. A Polícia Judiciária está investigando um fato, a participação de algumas pessoas em um determinado crime, e para ter certeza dessa fonte de prova, né, prova só em juízo, dessa fonte de convicção, o delegado pede para o juiz essa incidente da interceptação telefônica. Faz sentido dar a informação para o advogado da parte contrária que vai começar uma escuta telefônica? Se você fizer isso, ele vai falar com o cliente e o cliente não vai falar, ou os clientes não vão falar absolutamente nada. Então, o contraditório no direito à participação, ele tem nulidade relativa porque em algumas situações o próprio Código Penal já ressalta. Você não pode nem saber, muito menos participar dessa prova. Ela precisa ser feita
A gente chama isso de inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária, sob pena de não ter nenhuma eficácia, nenhuma efetividade. Tá bom? Inaudita altera pars em latim, mas é sem ouvir a parte contrária. O juiz concede a liminar, concede o pedido e assim procede. Tá bom? Mas uma vez que essa escuta telefônica é juntada nos autos junto com a degravação seria a cópia literal de tudo que foi falado, aí tem a possibilidade desse contraditório postergado, esse contraditório feito no momento posterior. A regra é o contraditório real, mas a escuta telefônica não permite essa possibilidade. Tudo bem? E aí, artigo 5º, inciso 55, aos litigantes em processo judicial administrativo. Então, o contraditório e ampla defesa, eles são princípios obrigatórios em todos os processos. Tributário, trabalhista, penal, civil, administrativo, sem essa possibilidade de informação e de participação, nulidade do processo. Tá bom? Agora vamos ver a ampla defesa, que a ampla defesa ela tem um caráter um pouco diferente do contraditório. Evidentemente que a informação e a participação tem a ver com a pessoa que vai fazer participar desse ato, tomar ciência desse ato. E é isso que a ampla defesa fala. O direito que uma pessoa acusada tem de uma defesa técnica é aquela produzida por um advogado, um causídico. No Brasil, prevalece a tese de que a defesa técnica é obrigatória. A gente vai ver no finalzinho a exceção, mas vamos começar pela regra. Sem uma defesa produzida por um profissional habilitado para tal, esse processo também não tem viabilidade. Tanto que o artigo 5º da Constituição, ele garante assistência jurídica integral ou gratuita, quer seja pela Defensoria Pública, que é a regra, quer seja por um acordo entre a OAB e a Defensoria Pública, que, na falta de um defensor público, é nomeado um advogado que vai defender essa pessoa sem custos. Isso é prova de que a defesa técnica, ela é obrigatória. Só que essa defesa técnica, ela pode ser feita, eu não vou chamar de autodefesa, que a autodefesa ela vai ter um caráter diferente. Mas essa defesa técnica pode ser o próprio acusado, né? Se ele for um causídico. Eu não vou chamar isso de autodefesa, que a gente vai ver que essa autodefesa ela tem um caráter um pouquinho mais amplo que isso, tá bom? Mas não tem nenhum problema. E aí tem a súmula 523, no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta. De novo, um processo em que não tem um advogado assistindo o acusado é nulo. Pode começar tudo de novo, se não teve a prescrição nem a decadência, porque no Brasil não é aceita essa defesa por alguém que não seja um profissional habilitado para tal. Tá bom? Agora, muito cuidado, que nessa mesma súmula tem um outro princípio. Então, a falta de defesa é nulidade absoluta, ponto, mas a defesa mal feita, mal e porcamente feita, como aquela expressão que a gente gosta muito, defesa feita nas coxas, isso não é nulidade absoluta, isso é nulidade relativa. Para você conseguir anular esse processo ou parte desse processo, você precisa provar o prejuízo para o acusado. É o princípio de pas de nullité sans grief, em francês. Sem prova de prejuízo, nos casos de nulidade relativa em processo penal, eu não tenho como anular esse processo. Em outras palavras,
muito embora a defesa mal feita é um exemplo, tem vários, mas muito embora a defesa mal feita, é preciso provar que no livre convencimento, livre apreciação das provas, isso causou um prejuízo na avaliação do juiz. Às vezes, mesmo com a defesa feita de forma ineficiente, o juiz tomou uma decisão mais justa, mais correta. Então, é isso, evidentemente, que está sendo tratado nessa súmula. Tudo bem? Falta de defesa técnica, nulidade absoluta. Advogado que produz uma defesa mal feita, nulidade relativa. Eu preciso provar o prejuízo, tá bom? Bom, e a autodefesa? Eu falei que a defesa técnica é aquela feita por um profissional habilitado, mesmo quando ele é o acusado. Então, ele vai ter um caráter de autodefesa? Vai, mas ele está produzindo uma defesa técnica para ele mesmo. A autodefesa é mais simples. A autodefesa é aquela que o acusado faz mesmo sem a presença de um advogado. A autodefesa tem esse caráter de defesa não técnica, né? De uma qualidade essencial para qualquer uma pessoa que está sendo acusada. E são as oportunidades que o acusado ou o réu tem no processo e no inquérito de se defender. Veja que coisa fácil. O interrogatório, já indo direto ao ponto, o interrogatório é um auto de defesa. Autodefesa. Você vai apresentar as suas versões e para isso a gente tem inquéritos que você não tem um advogado. Você foi preso em flagrante delito, por exemplo, não contratou um advogado, no inquérito não é obrigado ao Estado nomear-te, mas no processo sim, um advogado. Tá bom? Então, a autodefesa tem esse caráter. Aquilo que a gente faz, não sendo um especialista, não sendo alguém habilitado não OAB, no sentido de nos defendermos. Tá bom? Isso está na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, está lá no artigo 8º de novo. Esse artigo 8º tem as garantias judiciais, importantíssimo, aos penalistas, criminalistas. O pacto, por si só, é muito importante, mas esse artigo 8º ele é muito importante, específico, especialmente nas questões de processo penal. Precisa conhecer com profundidade. E ele diz: o direito do acusado de defender-se pessoalmente ou assistido por um defensor à sua escolha. Eu deixei o ou, e aí numa cor laranja em destaque, porque para o Pacto de São José da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto São José da Costa Rica, tanto faz ser autodefesa ou a defesa de um defensor constituído. A Constituição brasileira não aceitou esse ou. Então aqui a gente vai ter que interpretar o direito de acusado defender-se e de ser assistido por um defensor, e ele só pode escolher uma vez aqui no Brasil. Apareceu lá um defensor público, ele não gostou, ele recusa. O próximo não tem saída, ele vai ter que aceitar. Tá bom? Então só essa divisão aí, que muito embora o pacto foi recepcionado, o Brasil é signatário desse pacto, a gente tem disposição exata na Constituição exatamente nesse ponto diferente. Então, não é que é a defesa técnica ou a autodefesa. O Brasil já falou, a defesa é técnica e é obrigatória no processo. Quase todos, a gente vai ver uma exceção daqui a pouquinho. Tá bom? Bom, os slides iguais. Então, essa autodefesa vai se dividir em defesa material, né? Direito de audiência e direito de presença. São bem simples. O direito de presença é mais fácil, né? Bem parecido com o direito de participação do contraditório, e aqui eles se confundem, tá? O direito de participação do contraditório é muito parecido, muito próximo ao direito de presença. Só que lá você participa da produção das provas e tem essa possibilidade de contradizer. Aqui está dando mais um caráter de presença, você tem o direito de estar presente. Mas eles
confusos porque eles são exatamente a mesma coisa, tá bom? O direito de audiência, então, é de ser ouvido. Você é o acusado, você tem o direito de ser ouvido, inclusive em depoimentos de testemunha, é possível, através do seu advogado, você ser ouvido, fazer perguntas, o seu advogado refaz. A acariação, você ouve a testemunha falando e aquilo é mentira, você pede uma acariação, então você vai ter o direito de audiência. Na acariação você vai falar, não, isso que você está falando é mentira. Tá? Na verdade, os fatos aconteceram dessa e dessa outra forma. Tá bom? E aí essa lei 10.892, ela colocou uma pá de cal numa dúvida que não era muito mais presente no nosso direito, é que se o interrogatório era o meio de prova ou meio de defesa. Evidentemente que ele pode ser um meio de prova. Você pode apresentar fatos, versões, a arma do crime, onde está o corpo, isso seria uma prova. Mas ele essencialmente é um meio de defesa. Lembra que a gente tem o nemo, tenetus e detegere, ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, conjugando esses dois princípios, ampla defesa e o nemo teneto, resulta que o depoimento, o interrogatório do acusado é sempre o meio de prova, é sempre o meio de defesa, não descartando a possibilidade de ser prova, se ele confessar, entregar as armas, entregar o local do corpo, tá bom? Então é uma possibilidade. Mas o interrogatório é meio de prova. É isso que tem que ficar claro aí para vocês. E o direito de presença é estar presente em todos os atos processuais. Participação no contraditório, direito de presença na ampla defesa, e aí eles são exatamente a mesma coisa. Você tem o direito de estar lá. Não só o advogado, é evidente, mas você também. A não ser, artigo 217 do Código de Processo Penal, se a testemunha se sentir constrangida, amedrontada com a presença do acusado. Então, mesmo em audiência virtual, se isso acontecer, a testemunha não quer ser vista pelo palmeirense que cometeu aquele crime. Então, ela pede para o juiz faz sempre essa pergunta, e se for o caso, a pessoa é tirada da sala, ou se for o caso de presença de audiência virtual, a imagem dele, o som é desligado, justamente para ele não ouvir e nem ver a pessoa. E é um caso que acontece com muita frequência, tá? Muita gente tem um temor aí de ser vista por aquela que praticou crime e agora ele está preso e por aí vai. Tá bom? Então aqui está o artigo 217, depois dei uma lida com calma. Se for uma audiência longínqua, aí esse direito de presença ele é mitigado, né? Ele é reduzido, porque não é obrigado as pessoas irem para Manaus para uma audiência, a gente vai fazer a precatória, ou a gente vai fazer uma videoconferência. Tem essa lei 11.900 de 2009, que permitiu. Ela ainda tem algumas restrições, então se não conseguir fazer a videoconferência, vai por precatória. Tá bom? E, mais uma vez, o desrespeito a essa regra é nulidade relativa, ou seja, para você impugnar, você tem que demonstrar o prejuízo. Sem demonstração de prejuízo, não tem como nulificar esses atos processuais. Exceções à defesa técnica. A gente tem algumas exceções. Para entrar com habeas corpus, qualquer pessoa pode fazer. É muito comum os internos, os presos, especialmente aqueles que cometem crimes com uma certa regularidade, entrarem com habeas corpus eles mesmos. Não tem nenhum pré-requisito. Recurso de apelação por termo. A gente sabe que no processo penal as intimações são sempre pessoais, e quando você é intimado de uma sentença penal condenatória, claro, responder em liberdade, ou até mesmo em presídio também, você pode apelar a termo. Você diz pro escrevente, pro oficial de justiça, que você quer apelar. E esse recurso
não precisa de advogado. Claro que as razões do recurso, não sei se vocês já têm a noção de que recurso é você dizer que vai impugnar. E as razões é o conteúdo, o que você vai apresentar. Essa defesa do que você vai apresentar, aí é necessário um advogado. Mas entrar com o recurso não precisa. Tá bom? Então, existem prazos para recurso e razões. A maioria, entrega o recurso e as razões juntos, às vezes numa peça só. Mas saibam que é possível só entrar com o recurso, esperar o final do prazo, até para você produzir essa defesa. Tribunal de júri é isso. Sai a condenação, você entra com o recurso. Nós vamos recorrer, petição ou forma oral. E aí você tem um prazo para entregar as razões do recurso. Acho que ficou claro agora, né? Provocar a execução de incidentes de execução. Então, é possível documento falso, alegar um documento falso, minoridade, você alegar que a parte é doida, incidente de insanidade mental. Então, esses incidentes também não precisam de advogado para entrar com a petição, mas o conteúdo, né, as razões desse incidente, aí sim. Tá bom? Ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Essa é a exceção. Já vamos direto ao ponto. Saiu uma súmula vinculante falando que a falta de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E aí foi na contramão de tudo isso que a gente está dizendo. Lembra que eu falei que contraditório, ampla defesa são obrigatórios no processo penal, civil, trabalhista, tributário, e processo administrativo é uma exceção. Por força dessa súmula do Supremo. Para o STF era obrigatório. Ninguém entendeu bem por que o Supremo fez isso, mas, enfim. Mas olha que engraçado. Um servidor público comete uma falta grave, segundo essa orientação, ele pode responder um processo sem a presença de um advogado e perder o cargo. Agora, se você estiver falando de uma falta disciplinar de um preso, foi surpreendido com o celular, a presença do advogado é indispensável agora nesse procedimento disciplinar do preso, né, do interno. Eu vejo, tem para mim, que é uma desproporção. Eu estou tratando de uma falta disciplinar de um preso, que o advogado tem que participar, do qual só pode resultar no regime disciplinar diferenciado, limitação das visitas, quer dizer, faltas menores. Agora, um servidor público pode ser demitido, expulso do serviço público e não precisa de um advogado? Sou radicalmente contra isso, mas o Supremo decidiu. A gente fica agora na espera do nosso Congresso Nacional mudar isso. Todas as decisões do Supremo, com súmulas vinculantes, podem ser alteradas por uma lei do Congresso Nacional. Com o poder legislativo é o poder primário, né? Aquele que nos representa, que deveria nos representar, né? Nós que somos o povo que tem a soberania de um Estado. Tá bom? Bom, e aí a gente tem o princípio do juiz natural, que é um princípio muito simples. É o direito que a gente tem de saber com antecedência qual é a autoridade jurisdicional, qual é a autoridade judiciária que vai nos julgar, por determinados crimes. Exemplo, você cometeu um crime doloso contra a vida hoje no Brasil, quem te julga? Tribunal de júri. Se você cometer hoje um crime de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, quem que julga? O Juizado Especial Criminal. Então, isso só são regras anteriores. Eu não posso, que nem esse cidadão aqui, todo mundo está reconhecendo o seu Saddam Hussein, Tribunal de Nuremberg dos alemães aconteceu a mesma coisa. Eu não posso criar um tribunal para processar e julgar uma pessoa depois dos fatos. Isso viola flagrantemente o princípio do juiz natural. A Constituição diz, não haverá juízo de exceção ou tribunal, não há juízo ou tribunal de exceção.
que ele está querendo dizer? Não posso criar tribunais para penalizar fatos anteriores à sua criação. Os órgãos jurisdicionais competentes para processar e julgar fatos, eles têm que ser anteriores a esse fato. Tá? E a Constituição também diz, no artigo 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ou seja, está querendo dizer que essa autoridade já era competente. Evitar tribunal de exceção, criar um tribunal para condenar alguém. É basicamente isso. Tá bom? Julgamento do Saddam Hussein. O tribunal foi criado logo após o crime. E os Estados Unidos ainda deixaram que fosse criado um tribunal só de iraquianos. A gente não tem nesse tribunal de julgamento do Saddam Hussein a participação de estrangeiros. Mas o resultado foi a morte por enforcamento. Foi criado para condenar. Tá bom? Não que ele não merecesse, né? Isso é outra justificativa. A questão é que o Brasil não aceita essa criação tardia de tribunais. Isso vale para promotor, isso vale para o princípio do promotor natural. Aconteceu umas várias de que eu vou criar um órgão específico do MP. Não posso, tá bom? Bom, aqui fica para depois da manhã. Esse princípio do juiz natural, ele tem alguns desdobramentos, né? Porque assim, a gente está falando na verdade de competência, né? Eu tenho um tribunal competente anterior, e aí acontece um fato, ele julga, sem nenhum problema. Se você inverter isso, a gente pode ter problemas grandes, né? As leis modificadoras de competência, elas têm sempre validade ex nunc. Então, é desse dia para frente, justamente para não atrapalhar esse princípio. Tá bom? Depois dei uma consultada na Lei 13.491, que fala justamente de crimes dolosos contra a vida praticados por militares federais. E está aqui, pelas Forças Armadas. Tá bom? O princípio da publicidade, um outro artigo importantíssimo dizer, a regra no processo penal é sempre a publicidade, todos os atos têm que ser públicos. A publicidade, a gente sempre diz que é um princípio inerente da república, né? É um princípio republicano em que república, res pública, coisa pública, é um princípio em que todos têm que ter conhecimento dos atos praticados pelo seu Estado, pelo seu governo. Seja ele o legislativo, seja ele o judiciário, seja ele o executivo, tá bom? Para a gente não ficar só pensando em governo e o executivo, né? O governo envolve os três poderes. E o artigo 93, inciso 9, diz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então tá aí, a publicidade tá aí. Salvo a hipótese de constrangimento, e a gente vai ter o segredo de justiça. E a Constituição diz: a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e interesse social exigir. Então a Constituição já diz o seguinte: o processo é público, sim, mas a intimidade da pessoa e o interesse social têm que ser preservados. Então a gente sabe que crimes contra a dignidade sexual são todos em segredo de justiça. Não vai violar flagrantemente a intimidade de uma pessoa, o mundo saber que ela foi vítima de um estupro. E o artigo 8º lá da Pacto de São José da Costa Rica diz: o processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar o interesse da justiça. Eu acho que a nossa condição foi um pouquinho melhor, né? Não é bem interesse da justiça ou da aplicação da justiça, eu acho que seria uma redação um pouquinho mais certo. Se bem que isso aqui é tudo em espanhol, né? Ele foi traduzido. Então a tradução pode ter perdido. É o interesse e intimidade dos envolvidos e da vítima. É isso que a gente precisa ter certeza. Esse é o artigo 792 do Código do Processo Penal. Ficou faltando fazer a menção ali.
as audiências, sessões e atos processuais são sempre públicos, salvo algumas exceções. Tá bom? Então, acho que está claro aqui a publicidade. A publicidade pode ser ampla ou a restrita. A restrita é essa que tem o segredo de justiça. O parágrafo 1º também do 792 dá algumas exceções, né, que pode limitar a publicidade, escândalo, tumulto, inconveniente, vai processar alguém muito famoso e aí todo mundo quer participar, então aí pode ser limitado o número de pessoas. Não se tornar segredo de justiça, mas limitar o acesso de pessoas. Volta e meia acontece isso em julgamentos do Tribunal do Júri. Tá bom? Segredo de justiça, que a gente já conhece, todas as interceptações telefônicas correm em segredo de justiça justamente para preservar a intimidade de outras pessoas envolvidas, que a gente às vezes tá uma pessoa sobre interceptação, só que ela está falando com várias pessoas. Então, o segredo de justiça na interceptação é justamente isso, proteger a intimidade de quem não é o acusado. Bom? Cláusula de reserva de jurisdição. Então, interceptação telefônica só pode ser determinada pelo Poder Judiciário. A gente teve algumas CPIs, não essa agora que terminou da Covid, não nela também. Os deputados querendo quebrar sigilos, né? Sigilo bancário, querendo quebrar sigilo das comunicações, pegar cópia da conta, ver com quem falou. Não houve decretação de interceptação. Mas só quem pode fazer isso é o Poder Judiciário, tá bom? A gente chama isso de cláusula de reserva de jurisdição. Só quem tem a jurisdição judiciária pode fazer isso, tá? Bom, gente, era isso. Aí a gente tem outros princípios, vedação das provas ilícitas. Eu não vou fazer vídeo, a gente vai ver justamente nas aulas, no unidade 5, que vem das provas, então eu deixo para falar depois. A gente tem o princípio da razoável duração dos processos, é um princípio que estabelece que o processo não pode se prolongar em demasiado. Na teoria ele é maravilhoso, mas na prática os senhores vão ver logo, já estou no 7º semestre, que em algumas situações ele é só uma letra na lei, mas enfim, a gente fala dele com calma ao longo do curso. E o duplo grau de jurisdição, que a gente viu um pouquinho na prisão em segunda instância, né? Que é a possibilidade, eu diria até que é um desdobramento do contraditório, né? Possibilidade de impugnar alguns atos, entre eles uma sentença condenatória. Então você tem a oportunidade de impugnar essa decisão, ou uma sentença absolutória, que o Ministério Público tem a possibilidade de impugnar, levar essa decisão para esse caso, uma segunda opinião. E a gente sabe que no Brasil e no mundo, a verificação de culpado e inocente é feito nesses 2 graus, primeiro e segundo grau. Dali para cima, a gente ainda tem esse duplo grau de jurisdição, mas a gente não está atacando mais o mérito, se é inocente ou se é culpado. A gente começa a atacar defesas indiretas. Houve prescrição, o tribunal não era competente, o juiz não era suspeito, foi violada uma norma constitucional, foi violada uma norma federal. Percebe? Então, os recursos extraordinários para o Supremo e o recurso especial para o STJ não discute mais o mérito, tá bom? Mas a gente tem essa possibilidade de reanalisar o mérito na primeira instância e depois na segunda instância. Tá bom? Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu parar de dividir a tela. Era isso que a gente tinha para falar para vocês. Então, promessa cumprida. Eu estava com os slides aqui e, na verdade, eu ia postar um vídeo antigo, mas como eu já passei as aulas para vocês, achei melhor refazer esse vídeo aqui, pôr um vídeo novo, porque cada turma tem uma peculiaridade, uma dificuldade, então nessa aqui eu já dei ênfase no que eu vi, que vocês tinham mais dúvidas nas salas de aulas, e é isso aí, tá bom? Estudem inquérito policial, eu vou atualizar o AVA agora, espero que vocês
tenham visto, colocar aquela atividade Vale Extra valendo um ponto, que trata justamente de inquérito policial. Vou colocar uma verificação de aprendizagem da unidade 2, verifique aí, coloquei 3 semanas para vocês responderem, mas essa é aquela que não vale nota. Semana que vem, na última semana de março, eu coloco já a segunda avaliação, atividade avaliada. E aí a gente entra em abril, entra na unidade 3 e já tem a P1, se não falha a memória, é a última semana de abril. Tá bom? É isso, gente. Bons estudos a todos, boa semana. E hoje é terça-feira, dia 22, até amanhã à noite, e a gente se vê na sala de aula. Tchau.